Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá pessoal, voltamos à nossa aula da Lei Henri Borel. Vamos lá? Agora nós tínhamos parado sobre o Ministério Público, né? Para falar sobre o papel do Ministério Público na proteção da criança e do adolescente. O Ministério Público também é chamado de parquê, certo? É o fiscal da lei. Nesse caso, ele vai atuar como fiscal, sempre vai ser intimado nessas ações, certo? E caberá a ele, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica contra criança e adolescente e familiar, né? Registrar seu sistema de dados nesses casos, porque tem aquela questão do controle dos dados, né? Requisitar a força policial e serviços públicos de saúde, de educação e de assistência social e de segurança, entre outros. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e adolescente em situação de violência doméstica e adotar de imediato as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Então, nessa fiscalização, ele pode descobrir situações de violência e tomar as medidas de imediato. Requisitar a força policial e também registrar em seu sistema de dados nesses casos. Agora nós vamos falar, gente, sobre a proteção ao noticiante ou denunciante. Sempre tem aquela denúncia anônima, né? Então, qualquer pessoa que tiver conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar tem que imediatamente comunicar, o dever da pessoa, né? Comunicar o Disque 100. O Disque 100 é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ou então ele pode avisar o Conselho Tutelar, ele pode avisar a autoridade policial. Então ele tem que avisar. Pode ser no Disque 100, pode ser o Conselho Tutelar, pode ser a autoridade policial, mas ele tem que avisar para que sejam tomadas as medidas cabíveis, visto que é uma ação incondicionada, né? Independe de representação. Uma ação pública incondicionada. O poder público garantirá os meios e estabelecerá as medidas e ações para a proteção, né, visando a proteção e a compensação da pessoa que noticiar essas informações ou denunciar a prática de violência, sempre, né, buscando o tratamento dessa violência, sempre buscando a proteção da criança e do adolescente e coibir qualquer forma cruel e degradante de violência, seja na educação, correção ou disciplina da criança e do adolescente. A União, os estados, o DF e os municípios poderão estabelecer programas de proteção e compensação das vítimas também, não só dos denunciantes. O noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, Conselho Tutelar, Ministério Público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitará sua presença, designando audiência especial para esse fim. O noticiante, ele poderá também condicionar a revelação de que tenha conhecimento à execução de medidas de proteção a ele, né? Porque ele tem medo de que ele seja morto, agredido, seja físico ou psicologicamente. E caberá também à autoridade competente requerer e deferir a adoção das medidas necessárias. Gente, ele não pode sofrer retaliação, represália por ter denunciado, né? E após ter sido feito, ele terá todo tipo de proteção,
né? Se for feito no curso da investigação, ele não pode ser coagido, exposto a nenhuma grave ameaça, certo? E lembrando, o Ministério Público manifestará sempre sobre a necessidade de medidas de proteção, inclusive ao noticiante ou denunciante, requerendo ao juiz o deferimento dessas medidas que forem apropriadas. E para a adoção de medidas de proteção, considerar-se-á, entre outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física, sempre vendo a gravidade da situação. Em caso de urgência, e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência, ou seja, está perto de acontecer, da coação ou ameaça, o juiz competente de ofício, ou seja, ele mesmo, ou a requerimento do Ministério Público, determinará que o denunciante ou noticiante seja colocado provisoriamente sob a proteção do órgão de segurança pública. Então, a depender da situação, da gravidade da situação, o denunciante ele pode ter alguma medida de proteção deferida, certo? Pelo juiz ou de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Quando entender necessário, o juiz competente de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou por solicitação do órgão deliberativo, concederá as medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção. Vamos lá, vamos entender sobre os crimes. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva é pena de detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança e não o delegado de polícia, que sempre ocorre, né? E o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras medidas ou sanções cabíveis, certo? Então, esse crime penal não gera bis in idem se tiver uma condenação civil, de indenização por danos morais. Então, assim, são esferas diferentes, administrativa, civil, penal. Então, ele pode sofrer uma sanção administrativa, uma sanção civil e uma sanção criminal, certo? Sem configuração de bis in idem. Próximo crime: deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de outras formas de violentas, de educação, correção ou disciplina contra a criança e adolescente, ou então abandono de incapaz. Então, o denunciante, né, que a pessoa que viu, presenciou e não denunciou, ela corre risco, né, de sofrer uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. A pena é aumentada de metade se da omissão, ou seja, deixou de agir, resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Aplica-se a pena já em dobro se o crime é praticado por ascendente, ou seja, pai, avô, parente consanguíneo até o 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Ou seja, se a pessoa que está ali na convivência da vítima, certo? Que é madrasto, padrasto, o avô, viu essa cena de violência e não comunicou, manteve-se quieto, silêncio total, não falou nada, nenhuma autoridade policial, nem o conselho tutelar, nem o juiz, ninguém, certo? Ele meio que consentiu com essa prática e por isso ele vai sofrer uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Certo? E a depender, quando é da família, assim, parente consanguíneo até o 3º grau, nós estamos falando de uma pena em dobro, certo? Então, é um agravante, né? E a gente tem que considerar tudo isso. Gente, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês estejam bem e aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos
rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.